Salve, meus queridos irmãos, né? Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Robson e eu, para trazermos um pouco de troca de experiências e dentro daquilo que a gente viveu, tentar esclarecer um pouco das coisas, né? Claro que sabemos não temos a pretensão de sanar todas as dúvidas e nem dizer que somos os conhecedores de tudo. Somos apenas estudiosos também e pessoas que estão se desenvolvendo. E mas estar no começo desse desenvolvimento, que é assim que eu me classifico, não impede de eu poder ajudar, né, de nós podermos ajudar um pouquinho com aquilo que a gente já leu, já estudou, já vivenciou. É apenas um pontapé inicial. E é por isso que hoje nós estamos aqui para responder algumas dúvidas, responder algumas perguntas que ficaram lá nas lives e espero que vocês gostem, né? Contigo, meu querido Robson. É isso mesmo, Jordelei. E apesar da gente não ter, né, essa pretensão de sabedoria mesmo, informação sempre a gente tem muito, porque o volume de leitura que a gente já fez é grande. Tem as perguntas que a gente já viu o mentor respondendo, então a gente sabe algumas respostas porque a gente já viu a resposta. E tem outras coisas que o mentor dá uma intuição sobre a resposta, né? Ou dá uma intuição aonde a gente buscar a resposta depois, se a gente não souber. Então, podem perguntar, que é uma coisa bastante interativa, ajuda a gente a aprender também, e sempre é isso, a energia de troca, igual a Jordelei falou, né? E tem uma pergunta aqui, então, do Nicolas Santos Alves, que sempre é bastante assíduo no canal, e ele falou assim: quando desencarna, o espírito sempre mantém a última aparência? Os antigos companheiros espirituais reconhecem facilmente os que retornam? Bem, os espíritos que estão no mundo espiritual, né, principalmente os espíritos dos nossos protetores espirituais, dos nossos familiares, eles inclusive reconhecem a aparência que nós temos hoje, porque eles sabem da nossa reencarnação e acompanham o nosso processo reencarnatório. A pouca informação que recebo é que a aparência após desencarnado será sempre essa que nós temos nessa existência, tá? Então a gente desencarna e leva conosco essa aparência aqui. Porém, ali no mundo espiritual, há algumas barreiras que o corpo apresenta, né, o corpo denso apresenta, o corpo material apresenta, é a de não conexão rápida com as energias do todo. Agora, quando nós estamos desencarnados, né, ali nós carregamos apenas o perispírito, que será o corpo mais denso que a gente terá. E nesse processo, as nossas vibrações espirituais estarão ao máximo, na sua total vibração. Então, muitos espíritos, inclusive perseguidores, poderão nos encontrar, poderão nos saber. Os espíritos dos benfeitores espirituais, dos familiares, esses já sabem, né? Agora, a aparência vai ser sempre essa aqui. Quando nós chegamos ao estado de esclarecidos, ou seja, de sairmos da necessidade reencarnatória, então sim, cada existência corpórea que a gente for trabalhar como tutor, né, então nós poderemos usar uma aparência diferente. Por exemplo, o Oikenaz, ele se apresenta para mim como ele era na última reencarnação que nós vivemos juntos. Então ele tem aquela aparência de que quando nós vivemos juntos. Então ele se apresenta sempre daquela forma ali, como pai, mas muito imponente, muito forte, né? Por mais que a voz dele seja de um velhinho, ele não se apresenta como um velhinho. Ele plasma essa voz, né, para que seja melhor recebido. Ele tinha 40 e poucos anos, se não me engano, então ele tem muito vigor, né? Tua idade agora. Minha idade agora, né? Claro que naquela época eu digo com ele, mas naquela época eu era bem mais judiadinho do que eu nessa idade. Eu falo isso a ele, ele só dá risada. Mas então, tem essa aí. Por quê? Porque é algo que foi especial para nós dois.
Então essa aparência que ele usa foi algo que foi especial para nós dois. E como ele aceitou o convite meu de estar comigo, né, ele e Lázaro, nessa reencarnação, então eles se apresentam esse momento em que a gente viveu juntos. Eu acho onde é a questãozinha que tem na pergunta do Nicolas, essa palavrinha sempre, né? E aí eu tenho um irmão que é bastante sabido, ou como diriam os mentores, malandrim, que ele ia falar assim, espiritualidade não tem regra, né? Então essa palavra sempre não cabe muitas vezes, porque tem muitas exceções, a ponto às vezes, né, da exceção acontecer mais que a regra, porque cada processo é um processo. E no livro Os Dragões, por exemplo, né, tem o espírito Matias, que na encarnação ele era como se fosse um roceiro, um menino jovem, né, e que tinha sido órfão, então aquela pessoa da roça, muito simples. Só que lá no plano espiritual ele era um dragão, então ele se apresentava como um legionário, né, com uma aparência de soldado, com uma aparência de soldado da hoste, de mal mesmo, né. E então ele tinha uma aparência muito diferente. Quando a médium vê, né, ele com essa aparência, ela fala assim: nossa, só as feições do rosto lembrava de longe que era o Matias, né, que era o espírito que ela tinha conhecido encarnado. E às vezes o contrário, igual a Jordelei falou, né? Por exemplo, a Joana de Ângeles, cada hora se apresentava para o Divaldo de um jeito. Então eles viajaram para o México, ela se apresentou como a Soror, né, mexicana, que era poetisa, que era Juana de la Cruz, né? Juana Inês de la Cruz. Depois, quando eles foram para a Itália, ela se apresentou como Clara de Assis, né? Então ela tinha várias aparências, apesar das aparências serem semelhantes, porque ela escolhia aquela aparência, né? Mas então essa questão da aparência é muito relativa, né? Tanto para espíritos evoluídos como para espíritos não evoluídos. Exatamente, exatamente. Falaste tudo, meu irmão. Muito bem. A Alexandra, ela falou o seguinte: quando temos um parente que convive conosco e tem um comportamento muito difícil de conviver, ignorância e agressividade, qual a melhor forma de ajudar? Às vezes é difícil não ficarmos com raiva. É que é uma pergunta muito particular, minha querida irmã, porque vamos nos perguntar o seguinte: será que ele quer ajuda? Essa é a primeira pergunta, porque nós não sabemos o que está se passando internamente. Nós não sabemos nem qual foi as vivências anteriores, não falo nem dessa existência, das existências anteriores mesmo, ou da sua juventude, da sua infância, das dores que ele enfrentou, ao ponto dele criar essa couraça de defesa. Porque isso é só uma defesa, é a maneira com que ele achou de se defender. Então, talvez veja só, talvez, não é nem falando só afirmativa sobre ele, mas talvez foi sempre tão alvejado, né, por palavras, por brincadeiras, talvez por bullying, que a maneira que ele achou de se defender era agressão, era estupidez, era arrogância. E eu já vi muitos casos assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: se ele quer ajuda, se torna mais fácil, né? Mas nesse caso é ver o seguinte, que eu aprendi também com um malandrinho de um amigo meu, né? Que diz assim: por que será que essas atitudes dele estão me incomodando? Por que que essa reação dele me salta essa raiva, essa vontade de estar longe, essa vontade de rebater? Porque não se trata dele, se trata de nós. Veja, por exemplo, nós temos Jesus como nosso mestre. Pensa num cara que foi alvejado, ridicularizado e tudo. Ele nunca se ofendeu com isso. Ele não se importou com isso, né? Então, acho que ainda nesse caso, minha querida irmã, cabe a nós olharmos mais para nós, para que não é porque é seu parente ou nada, não é isso. É assim, ó,
como que nós podemos fazer para que as coisas ao nosso redor não nos atinjam mais? Porque é um problema? Claro que é. É ruim estar perto de pessoas assim? Claro que é, muito ruim. Mas como que eu posso fazer para que isso não me perturbe como tem me perturbado? Porque é mais fácil nós mudarmos do que mudarmos uma outra pessoa. E veja que nós nos mudarmos é difícil, mas é mais fácil do que mudar uma outra pessoa. E outra, e mudar para nos agradar, será que é justo isso? Mudar uma pessoa só porque ele fica agradável às minhas percepções? Será que isso é justo? Bem, veja, eu não estou botando balança de lado nenhum. Só estou fazendo questionamentos para que a gente reflita e pense um pouco mais. Eu acho que você foi bem preciso na sua resposta, não é? Eu acho que é bem por aí mesmo. Uma das coisas que ela não falou é o grau de parentesco que tem entre ela e essa pessoa, né? Eu acho assim, que quando é mãe e filho, vamos dizer que ela é a mãe e a pessoa que ela está comentando é um filho, né? Até 16 anos, esse filho, realmente você tem a tarefa ou a responsabilidade de tentar modificar o comportamento desse filho, porque é a sua tarefa mostrar bons valores, mostrar caminho, né, dessa pessoa ser feliz, dessa pessoa crescer e tudo. Depois disso, começa a diminuir a responsabilidade da mãe, né? E aí a pessoa começa a escolher os caminhos dela, e depois de 18, 21 anos, essa pessoa às vezes não está autônoma financeiramente, mas emocionalmente já está autônoma, né? E é para ela perceber o que ela precisa mudar ou não. E eu acho que o segundo ponto também, que já está na própria pergunta, às vezes é difícil não ficarmos com raiva. Quem disse que a gente não pode ficar com raiva? A gente pode ficar com raiva, a gente não pode agir fisicamente de acordo com essa raiva, porque senão a gente estrangula a pessoa às vezes, né? A gente não pode fazer isso, mas ficar com raiva a gente pode, e a raiva é um sinal importante de dizer pra gente assim, olha, não estou conseguindo conviver com essa pessoa. Olha, essa pessoa chegou num limite que eu não estou tolerando ela mais, né? Ou esse comportamento eu não consigo mais conviver com ele. Agora, como a situação vai desenrolar, aí eu acho que é muito pelo que o Jordelê explicou, e digo mais, eu acho que é como se a sua mente está pedindo um suporte externo para lidar com isso, né? E o suporte externo para lidar com questões emocionais costuma passar por uma psicologia ou por uma terapia, né? Então tem essa situação que está me desequilibrando e esse parente me põe muita raiva e eu não sei o que fazer. Então é uma boa situação de eu sentar com uma pessoa que é experiente, né? Que geralmente é um terapeuta, não é a vizinha que fica dando palpite na vida dos outros. Sentar com um terapeuta experiente para ele, assim, peraí, vamos analisar os teus sentimentos, vamos analisar por que você mantém essa pessoa na tua vida, né? Vamos analisar isso que Jordelê falou, por que essa pessoa me cutuca, eu sinto raiva, e aí eu acho que você vai encontrando pelo menos partes da resposta, né? Verdade, Robson. Só dando um exemplo próprio, né? Eu também fico com raiva de muitas coisas, tá? Que fique muito claro isso. Não, eu não sou um ser que não tenho raiva de ninguém. Eu tenho. Há pouco tempo, há alguns anos atrás, eu tive um relacionamento abusivo, né? Onde chegava um momento em que a pessoa me procurava especificamente para me irritar. Ela sabia exatamente as artimanhas de me fazer eu ficar irritado, porque o prazer dela era ver eu perder o controle. Então, eu aprendi a escapar desses caminhos, né, através do auxílio de psicoterapia. Muito bem. A Sunciaraine Castro fez uma pergunta num evangelho que a gente estava falando sobre a vida na erraticidade. Aí ela perguntou assim, então estar na erraticidade é estar nas colônias espirituais? Também, né? Também. Se nós pensarmos que as colônias, que o umbral também são colônias espirituais, então sim, é estarmos lá nas colônias espirituais. O Robson, nessa semana que passou, que ele estava aqui em casa, e a gente aproveita e conversa muito,
sobre isso, né? E aí eu sempre dizia assim, eu já falei isso em várias lives, inclusive, que Umbral parece uma favela. Umbral realmente parece uma favela. Só que de noite, uma favela à noite sem luz. Né? É mais ou menos isso. Tu está numa favela à noite sem luz, ou com luzes muito distantes. E o Robson trouxe um relato de um livro de Inácio Ferreira, ele dizendo assim, que o mundo espiritual é como morar em um grande centro. Então, vai ter os bairros residenciais, vai ter os condomínios mais bonitos, né? E para nós aqui a gente chama de condomínio de alto luxo. Vai ter o centro, né? O centro vai ter de tudo, né? Vai ter aquela coisa que a gente acha muito bonito e às vezes acha muito feio, às vezes muito sujo, às vezes muito fétido. E vai ter parques, vai ter lugares de lazer, de diversão, ou seja, uma grande cidade, né? É exatamente como é o mundo espiritual. E tudo está junto. Claro que no mundo espiritual, diferente do que ocorre numa grande cidade, quem mora nas favelas, nos lugares mais precários, não terão acesso aos lugares mais nobres pela vibração espiritual. Por isso, não terão acesso, não conseguirão, por mais que tentem, não conseguirão permanecer lá. Então isso é diferente, mas a visão é exatamente a mesma. Nós vivemos no mesmo lugar, porém dentro das nossos padrões vibratórios. A erraticidade é exatamente isso. Não importa se é no Vale dos Suicidas, se é no Vale dos Drogados, se é no Vale dos Espíritas, que também é um lugar bastante denso, né? É sempre bom ressaltar esse vale para não pensar que todo espírita vai para um lugar bom, né? Que todo religioso vai para um lugar bom. E então, vai estar ali, mas faz parte do todo. Aí poderá migrar para uma outra colônia espiritual, depois para outra, e assim por diante. Que é o que ocorre, por exemplo, agora de amparo e de socorro, no livro chamado Relatos de uma Católica. Eu acho que essa questão, né, dos religiosos é justamente o inverso, porque a gente aprende que quanto mais foi dado, mais será cobrado. Essa pessoa que é religiosa, ela tem que ter realizado uma parte da reforma íntima, pelo menos, né? Pelo menos entender isso, não é nem fazer a tarefa, nem sair distribuindo 1 milhão de cestas básicas, não. E isso é uma coisa que é tarefa. O que conta mesmo, né, é o quanto eu modifiquei os meus próprios sentimentos, o quanto eu aprendi a amar, o quanto eu aprendi a servir, né? Que às vezes a pessoa, por exemplo, o Elon Musk, se ele distribuir 1 milhão de cestas básicas, para ele isso é um trocado que ele tira do bolso assim e fala assim, aqui, ó, toma isso aqui e distribui. E às vezes ele não mudou nada dentro dele para fazer isso, né? Então não é a quantidade material daquilo, é muito mais a mudança interna, né? E sobre esse assunto, acho que o livro mais ilustrativo ainda continua sendo o Nosso Lar, né? Porque mostra os dois lados, mostra a vida na colônia, mas também mostra quando André Luiz chegou lá, que a vibração dele ainda era muito complicada, né? Por causa das heranças, né? Das bagagens que ele trouxe da vida material. E apesar dele ter sido um médico que atendeu, sim, pessoas de graça, que ajudava pessoas, né? Ele chegou lá numa vibração que ele estava completamente preso nos egoísmos dele. E ele, muito humildemente, né, colocou tudo isso como um relato para alertar a gente, alertar sobre o que precisa ser feito, né? Mas isso aí. Vamos encerrar, Jordelei? Vamos encerrar aqui. Logo hoje, na sexta-feira, a minha rua resolveu ser a mais barulhenta de todo esse ano que eu tô aqui, né? Mas sabe o que eu notei agora que voltou às aulas e acabou a quarentena mesmo, né? Realmente o trânsito voltou pior do que 2020, né? Voltou pior que 2019. Exatamente, aqui tá agitado. Mas é o que temos nesse momento. Meus queridos irmãos, muita luz, muita paz e que possam sempre deixar aqui conosco comentários, agradecimentos, perguntas, que nós vamos procurar respondê-las todas, tá? Paz e luz, fiquem com Deus
e até logo mais.